saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que essa quarta-feira seja uma bênção na sua vida. Que esse mês de outubro seja um mês nota 10, né? Nota 10 de vitórias, de milagres, de respostas para os que creem. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu lhe convido para uma oração. Tenho aqui a minha caneca com água. Você pode preparar o seu copo com água. A água consagrada a Deus vai simbolizar o poder dele. É nesse momento que doentes são curados, que cativos são libertos. Como também você pode deixar o seu nome aí para oração. Você pode se inscrever no canal. E uma vez você se rendendo a Deus, não a religião não, mas a Deus, Ele vai mudar a sua vida. Não estou lhe chamando para mudar de religião, para mudar de placa de igreja, nada disso. Nosso Deus é muito maior que isso. Muito maior que placa, muito maior que religião. Ele está te buscando, te chamando para enxugar as suas lágrimas, para te socorrer. Nós vamos orar para Deus abençoar esse dia, que seja um dia de bênçãos, de proteção. Você que está trabalhando, está indo trabalhar, você que vai trabalhar, será um dia de proteção. Será um dia que Deus vai estar cuidando de cada passo seu. Pode ter certeza. Vamos falar com Ele? Se possível, feche os olhos. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós sabemos que todo poder e autoridade foi dado a esse nome, na terra, no céu e debaixo da terra. Todo poder e autoridade foi dado ao Teu nome. E é no Teu nome, meu Pai, que nós estamos aqui iniciando o nosso dia, apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, pedindo a Tua misericórdia, pedindo os Teus cuidados, pedindo a Tua proteção, meu Pai. O Senhor é quem vai na nossa frente, nos guiando, nos orientando, nos guardando e nos blindando de todo o mal. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra. Ó meu Deus, abençoa esse mês de outubro que está iniciando hoje, que seja um mês nota 10, já que é o mês 10 no nosso calendário, então que seja um mês nota 10, que é a nota máxima na vida dessas pessoas. Que hoje seja um dia de respostas, seja um dia de milagres, meu Pai. Ó meu Deus, cura o doente. Se tem alguém doente, que seja curado agora. Que a dor desapareça agora. Que toda aflição, que todo mal, em nome de Jesus, saia agora. E que a Tua luz resplandeça na vida dessas pessoas. Abençoa os trabalhadores, os inscritos aqui no canal, honra eles. Abençoa as pessoas que deixaram o nome para a oração. Consagra a vida de cada um, meu Pai. Bem como a água que ela preparou, que essa água seja consagrada e que ao beber dessa água, que essa pessoa receba saúde física, saúde espiritual. Abençoa as crianças, proteja as crianças. Abençoa esse país, meu Pai. Que no legislativo, no executivo, no judiciário,
venha predominar a tua misericórdia, a tua justiça, pois entregamos tudo nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: meu Deus, abençoe o meu dia, abençoe a minha casa e abençoe a minha família, hoje, amanhã e para todo sempre. Você que crê, diga: assim seja. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no poder de Deus. Eu vou deixar você com uma sugestão de pregação, de palavra, para te abençoar, para te enriquecer espiritualmente. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você tem condições de resistir o mal. Tá bom? Se você puder, fica mais um pouquinho. Deus abençoe. Bom dia, boa quarta. Reuniões que nós temos não é culto motivacional. É diferente em você buscar palavras, pregações motivacionais do que você buscar a palavra de Deus. É muito diferente você buscar palavras esquentadas no micro-ondas, 5 minutos, do que você receber promessas e palavras que vêm direto do trono de Deus, ou direto da fornalha de Deus, do fogo que é o próprio Deus. Muitos gostam das palavras motivacionais, em cultos motivacionais, porque só prometem aquilo que vai encher o seu ego, que vai lhe agradar. O motivacional é só isso. Você vai receber, 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 e vai receber, e vai receber. Isso anima, isso levanta o ego. Mas o que sustenta, o que faz um cristão ser um cristão, não é apenas o motivacional, é a palavra de Deus que dentro dele produz frutos na hora da tribulação, na hora que ele não recebe, por exemplo. Na hora que acontece tudo avesso do que ele esperava. No dia mau, no dia que acontece tudo contrário ao que você imaginava, ao que você sonhava, ao que você desejava, aquele culto motivacional que você recebeu não vai te sustentar, não vai fazer você permanecer. E aí, nós temos visto um cristianismo fraco. Nós temos visto hoje que já não se fazem mais cristãos como antigamente. Mas não é que não se fazem cristãos como antigamente. É que hoje, na sua maioria, as pessoas estão em busca só daquilo que motiva, não do que sustenta. Elas estão em busca apenas daquilo que querem ouvir, não do que precisam ouvir. É muito diferente. E aí as pessoas, por terem um leque de palavras motivacionais, quando ela não recebe ou não ouve aquilo que ela precisa ouvir, mas ela quer simplesmente ouvir, ela vai se enchendo dessas palavras motivacionais que na hora da dor, na hora da tribulação ou da tempestade, não vão te sustentar. E aí? Nessa hora você vai recorrer a quem? Nessa hora você vai falar com quem? Vai apelar para quem? Se você não tem consistência, se você não está bem alimentado, estruturado na rocha. Hoje, você enfrentando uma tempestade, será que você permanece de pé, alicerçado na rocha, ou a tempestade vai te derrubar? O vento vai te derrubar. A tribulação vai fazer você desistir, vai fazer você desanimar. Quantas pessoas que por ainda não estarem alicerçadas em Jesus, podem acumular anos de igreja, anos de Bíblia, mas por não estarem alicerçadas em Jesus, qualquer coisinha desiste, desanima. Qualquer situação que fere um pouquinho o ego, que mexe um pouquinho com a emoção dela, ela vira as costas para a fé, vira as costas para Jesus. Aí a gente tem aquela canção que é linda: eu não o adoro
pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. É linda essa canção, mas é difícil colocar em prática. Sim ou não? É linda a melodia, a letra. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas na hora que não acontece, na hora que eu não recebo, na hora que eu sou contrariado, Deus, onde está o Senhor? Não vou mais buscar o Senhor. Cadê o Deus de promessas? Não é pelo que Ele faz, porque Ele já fez. Já nos deu. Ele já nos deu a vida, já nos deu a salvação. Ele já nos deu a vitória. Eu tenho que tomar posse dela. Mas muitos, infelizmente, não estão prontos para tomar posse de coisas grandes, porque ainda não estão alicerçados. E ainda não suportaram e não sabem, ou não conseguiram, ou não conseguem suportar as dificuldades. E Ele, antes de te dar coisas novas e maiores, Ele vai permitir você passar pelo vale da sombra da morte. Antes de colocar na tua mão coisas grandes, extraordinárias, Ele vai permitir você passar por situações adversas, difíceis, problemas, angústias, para ver se você é mais um empolgado, que só queria receber, que só queria conquistar e dar no pé, ou se realmente você tem consciência de que Ele te dando ou não, você vai continuar servindo e honrando Ele da mesma maneira. Seria muito fácil Deus, nos nossos dias, fazer o que Ele fez lá no Egito. Tinha luz na casa do povo hebreu, do povo de Deus, e trevas na casa dos egípcios. Pragas na casa dos egípcios e bênção na casa do povo de Deus. Seria muito bom hoje, nos dias atuais, Deus, Ele atuar, agir da mesma forma que Ele fez no Egito, com distinção. Só coisas boas para quem é de Deus e as ruins para quem não é de Deus. Sabe o que ia acontecer? Não ia ter crente, não ia ter pessoas que servem a Deus dando entrada nos hospitais. Não iam ter pessoas que servem a Deus, que andam com Deus, sofrendo na família, sofrendo na vida financeira. Não iam ter pessoas que servem a Deus, sofrendo ou com vício, ou com doença, ou com depressão, problema espiritual, familiar, financeiro. E as pessoas, elas iam começar a falar, peraí, para o crente não tem doença, para o crente não tem sofrimento, para o crente não tem dor, não tem aflição, então eu vou ser crente, então eu vou servir a Deus. E as pessoas iriam servir a Deus pelas coisas, pelas conquistas, pela vida que Ele tem para dar, não pelo que Ele é. Então, as 4 estações do ano, ela vem para todos nós. O verão, o outono, o inverno, a primavera. A tempestade, a pandemia, o dia mau, vem para todos. Justos e injustos, crentes e não crentes. As dificuldades, as aflições, vêm para crente e para não crente. E qual é a diferença? A diferença é que o crente, o que serve a Deus, ele vence o dia mau. O incrédulo e o crente é lançado na fornalha de fogo. A diferença é que o crente não é queimado pelo fogo. Os dois são jogados na cova dos leões. Deus não impede o crente de ser lançado na cova dos leões. Os dois são lançados. A diferença é que o que serve a Deus, o leão não pode tocar. O leão não vai matá-lo. Então, lutas, tribulações, tempestades, não são sinônimo de que você está mal com Deus. Porque quem está mal com Deus sabe onde está mal. Quem está falhando com Deus sabe onde está falhando. Bênçãos, conquistas, milagres
também não significam que você está bem com Deus. Porque quando você manifesta a fé, quando você usa a fé, você conquista. O milagre acontece. Mulher hemorrágica usou a fé, o milagre aconteceu. Não ouviu nenhuma pregação antes, não pegou nenhum envelope, não fez nenhum voto antes. Manifestou a fé, Jesus curou o paralítico descendo pelo telhado, os amigos descendo ele em cordas. Jesus, vendo-lhes a fé, disse: estão perdoados os teus pecados, levanta e anda. Quando há manifestação de fé, há resultados. Então, nem sempre o milagre, o sobrenatural acontecendo, significa que você está bem com Deus. Porque quantos que receberam, por exemplo, o milagre e não voltaram mais para seguir Jesus? Os 10 leprosos são prova disso. Dos 10 curados, só um voltou. Os outros foram embora. Receberam, mas não permaneceram. Tomaram posse do que queriam, mas não tiveram fé. A fé que tiveram para ser curados não foi a fé que os colocou para seguir Jesus, para andar com Jesus. Alguns têm essa fé para conquistar, para receber. Então, eu vou repetir, é muito fácil a gente cantar: eu adoro, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Cantado é lindo, quero ver no praticar, ou o praticar disso, no dia a dia. Aí, a gente conseguindo analisar o livro do profeta Joel, você vai entender que o livro do profeta Joel, por exemplo, é um livro de 3 capítulos, que você consegue ler em 15 minutos, e aí você descobre que você consegue ler um dos 66 livros da Bíblia em 15 minutos. E às vezes, tem pessoas que nem ler, ela consegue parar um pouquinho para ler, para buscar, para meditar naquela palavra que vai produzir em sua vida o milagre. Nos dias do profeta Joel, qual era a situação do povo de Deus? Qual era a situação do povo de Israel nos dias do profeta Joel? Profeta Joel, que tinha 17 anos, quando começou a profetizar. Profeta Joel, que durante mais ou menos 800 e poucos anos antes de Jesus, contemporâneo de Elias, de Eliseu, Elias, que fez Eliseu como seu discípulo, Eliseu, que não fez ninguém como discípulo, porque o seu discípulo Geazi não seguiu os conselhos de Eliseu e trocou a bênção, trocou a revelação de Deus por dinheiro. Alguns homens que, ao invés de prepararem outros para seguir a direção de Deus, a palavra, a profecia, as promessas pararam neles. E na época do profeta Joel, já não tinha mais profeta em Israel. Na época do profeta Joel, o povo que se dizia de Deus já tinha se corrompido. O povo que se dizia de Deus, mais uma vez, deixaram de buscar a Deus, deixaram de sacrificar a Deus, deixaram de obedecer a Deus para seguir outros deuses, para andar de acordo com a vontade deles, não de acordo com a vontade de Deus. Por conta disso, a Bíblia diz que Deus cerrou os céus e já não chovia mais. E não tendo chuva, não havendo chuva, um povo que vivia da agricultura. Então, diz a Bíblia que não tinha mais o trigo, não tinha mais o mosto, que era o vinho, que representa a alegria, não tinha mais o trigo, que é a prosperidade, não tinha mais o óleo, o azeite, que representa o Espírito Santo. Então, aquele povo que tinha o título de povo de Deus, estavam com a sua vida envergonhada. A Bíblia chama de humilhados. Povo que era envergonhado, porque tinha título de povo de Deus,
mas vivia pior do que se tivesse servindo o diabo. Pessoas que a alegria acabou. A Bíblia diz que a miséria era tão grande que os animais morrendo, pele e osso, eles dizem que até os animais clamavam a Deus, porque eles mugiam e baliam com a cabeça para o céu, como se estivessem clamando a Deus por socorro. Crianças chorando na rua, pessoas que já não tinham mais o que plantar, já não tinham mais o que colher. Na época do profeta Joel, essa era a situação, e o pouco que sobrou, a Bíblia faz questão de dizer que os gafanhotos, migrador, cortador, destruidor e devorador, acabaram com tudo, e eles ficaram numa situação de desespero. No primeiro capítulo do livro de Joel, você vê a insistência de um menino de 17 anos, que, tomado pelo poder de Deus, toma a frente daquele povo que nem o rei daquela época queria assumir, queria falar com o povo, e esse menino, usado por Deus, Joel, começa a trabalhar pesado e falar com as pessoas, dizendo: convertei-vos. Deus está dizendo: convertei-vos, com jejum, com choro. Deus está dizendo: ao invés de rasgar as vestes, rasgue o vosso coração. Joel começou a pregar, começou a falar para as pessoas. Deus está dizendo que não adianta falar da boca para fora, não adianta rasgar as vestes e falar para Deus que está indignado, se aí dentro de vocês não há mais sinceridade, não há mais fidelidade para com Deus. E o profeta Joel pregando e dizendo para eles: convertei-vos, com jejum, com choro. Volte, em outras palavras, às primeiras obras. Volte a crer, volte a confiar, volte a depender só de Deus. Abandone a idolatria, abandone o que não presta e tenha só esse Deus como seu Senhor, como o seu Deus, e não mais os deuses que não são Deus, que não tem nenhuma aparência com Deus, que não tem nada a ver com Deus. Então, o profeta Joel levando as pessoas a essa consciência, e diz a Bíblia que as pessoas caíram em si, decidiram fazer um jejum, decidiram se santificar, decidiram se limpar da vida ilícita, se limpar das suas incredulidades, decidiram voltar às primeiras obras. E aí Deus, vendo sinceridade, vendo fidelidade, vendo desejo, vontade nessas pessoas de honrá-lo, aí então no capítulo 2, está aí na folha, versículo 18, diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus, Ele está louco, está morrendo de vontade de restituir o que você perdeu. Deus está morrendo de vontade de te restabelecer. Deus não vê a hora de te honrar, mas Ele só pode fazer isso se você, de uma forma sincera, verdadeira, voltar-se para Ele. Se você se render a Ele, se voltar para Ele, não importa o cenário da sua vida atual, você pode estar com tudo destruído, devastado, arruinado. Ele é poderoso para restaurar tudo isso. Ele é poderoso para mudar época, tempo, situações. Como Ele mudou até a molécula do machado quando caiu na água e fez ele flutuar. Para Deus operar na vida de uma pessoa que se volta para Ele, Ele pode parar o mundo, Ele pode parar a terra, Ele pode fazer acontecer o impossível para te atender,
se ele vê sinceridade, se ele vê honestidade, se ele vê gana, desejo em você de se voltar para ele. Aí ele diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. O que é isso? Chuva temporã é aquela que vem antes da época. Seródia vem depois da época. Não era tempo, mas ela vem. Você já viu quando o sol está brilhando e de repente cai aquela pancada de chuva, que alguns dizem e chamam chuva de verão, mas não tinha nuvem, nada apontava que ia chover, e o sol brilhando, o céu limpo, de repente cai a chuva. Deus pode fazer chover hoje na terra que já não chovia há alguns anos. Deus pode fazer chover hoje na sua vida para brotar o que já não existia mais, o que estava morto. Deus, ele pode fazer chover fora de época, para trazer colheita fora de época. Deus, ele pode fazer chover o Espírito dele sobre a sua vida, para te dar o cereal, que é a prosperidade, para te dar o vinho, que é a alegria, para te dar o óleo, que é o Espírito dele. Agora, na virada do ano, as pessoas começam a se cumprimentar e dizer feliz ano novo, muita paz, um próspero ano novo, mas eu só terei um ano próspero de paz, de prosperidade, de alegria, de felicidade, de proteção, se eu estiver andando com Deus, se eu estiver servindo a Deus, se eu estiver obedecendo a Deus. Nesse ano, por exemplo, tem pessoas aqui enlutadas, pessoas que perderam o ente querido. Tem outros aqui que perderam empresa, perderam bens, perderam coisas, pessoas, perderam negócios. Pessoas que, de alguma maneira, por conta da pandemia, por conta do avesso que aconteceu, você teve algumas perdas, mas uma coisa você não perdeu: a vida. Você está vivo, você sobreviveu, e você vivo, você sendo um sobrevivente, você pode sim recuperar o que perdeu, não pessoas, mas você pode recuperar a alegria que já não existe mais, você pode recuperar a saúde que já não existe mais, você pode recuperar a prosperidade que você perdeu, você pode recuperar, reconstruir, restaurar tudo aquilo que você perdeu nesse ano ou nos anos que se passaram. Deus está dizendo aqui que vai mandar a chuva, que vai fazer chover na hora que você nem imagina, que você nem espera. Quando você não vê nenhum sinal, Ele pode fazer chover. Ele pode fazer chover hoje milagres e respostas que você nem imagina, que você não estava tendo sinais, mas Ele faz chegar o milagre sem sinais, sem que você tenha sinais. Aí ele diz: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ele pode encher a sua vida, a sua empresa, o seu negócio, a sua profissão de clientes, de contratos, de portas abertas, de oportunidades. Ele quer encher você do óleo, que é o Espírito dele, que é a presença dele. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. E ele ainda diz: comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E mais uma vez ele diz: e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Você repara que, além de Deus falar que vai restituir o que foi destruído, Ele diz: o meu povo jamais será envergonhado.
O que hoje está te trazendo vergonha? O que hoje, para você, tem sido desonroso? O que hoje tem te trazido humilhação? É nessa área que Deus vai te honrar. Você sabe que o Japão, ele é um país de primeiro mundo, mas o maior índice de suicídio acontece no Japão. Por quê? Porque as crianças, desde que nascem, são doutrinadas pelos pais a serem os melhores em tudo. Os pais trabalham tão pesado no psicológico das crianças, que essas crianças, elas não podem tirar nota menor do que 10. Na escola, a nota maior é 10. Se a criança tirar 9,7, ela vem para casa chorando, desesperada, porque ela sabe que o pai não vai nem olhar para a cara dela. Porque eles trabalham tão pesado no psicológico, que a criança tem que ser perfeita, que o japonês tem que ser o melhor, que o menino tem que ser o melhor em tudo. E quando eles falham ou fracassam em alguma área de vergonha dos próprios pais, eles se suicidam. Se o meu pai fosse japonês, ele ia ter que se suicidar, porque as minhas notas eram tudo abaixo de 5 na escola. Ele que ia ter que se matar, porque não ia ter jeito. Mas a situação é essa. Por conta da vergonha, eles se matam. Porque na cabeça deles, eles tinham que ser o primeiro, e ele chegou em segundo, ele se mata. Porque o pai doutrinou ele que ele só é filho, ele só tem valor se ele for o primeiro. Se ele não for o primeiro, não tem jeito. E de vergonha de contar isso, eles se matam. Mas Deus está dizendo, a sua vergonha vai acabar. Aquilo que está te envergonhando vai acabar. Aquilo que está te humilhando vai acabar. Aquilo que está te constrangendo, preste atenção, vai acabar. Ah, mas o senhor não tem noção do diagnóstico que está a minha situação. Você que não tem noção do diagnóstico de Deus, que Ele está dizendo que o gafanhoto acabou, destruiu, comeu, o que foi arruinado nesses anos todos, eu vou restituir, e a sua vergonha vai acabar. Entenda que quando você tem uma fé consistente em Deus, quando você tem uma aliança com Deus, você pode passar por situações adversas, você pode passar por tribulações, mas se você permanece crendo, permanece obedecendo, permanece fiel, Deus vai te honrar. Você lembra de Mordecai? A Bíblia diz que Mordecai, ele não se curvava para Amã. Amã era um homem de confiança do rei, e achava que tinha um rei na barriga, e queria que todo mundo se curvasse para ele, queria que todo mundo se dobrasse para ele, e Mordecai, sendo judeu, não se curvava para ele, e deixava Amã mais indignado, mais revoltado ainda. E aí Amã, por conta disso, fez um decreto, para que o rei assinasse, liberando, matar todos os judeus da época. E aí Mordecai, nas portas do rei, nas portas do palácio, a Bíblia diz que ele se vestiu de pano de saco, ele se cobriu de cinzas, que era uma forma de protesto, de humilhação, para chamar a atenção de Deus. A rainha Esther ficou sabendo que ele estava lá vestido daquela maneira, mandou roupas para ele, e Mordecai disse, avisa Esther que eu não vou usar essas roupas. Em outras palavras, eu não quero roupa nova, eu quero vida nova. O que adianta eu colocar roupa nova e o decreto se cumprir e todos os judeus serem mortos por conta desse infeliz, desse Amã, que acha que tem um rei na barriga? Quantos homens, infelizmente, que ainda, achando que tem um rei na barriga, pisam, esmagam pessoas, mas se esquecem que no máximo vão viver 100 anos. E depois de morrer, o máximo que pode acontecer é colocar o nome num viaduto, numa avenida, e que ninguém mais vai se lembrar. Hoje tem avenidas e viadutos com nome de pessoas que foram importantes e que você nem sabe quem foi a pessoa e nem quer saber quem foi. E aí, Mordecai
estava dizendo: eu não quero roupa nova, eu quero vida nova. As pessoas agora, no final do ano, se preocupam em ter uma roupa nova, ao invés de se preocuparem em ter uma vida nova com Deus. E aí, diz a Bíblia, que um belo dia, o rei não consegue dormir. Amã já tinha feito uma forca no fundo da sua casa para enforcar Mordecai. E o rei nessa noite ficou sem dormir, perdeu o sono. Mandou que trouxesse o livro dos feitos memoráveis dos reis antigos, anteriores a ele, e pediu para que lessem para ele. Aí abrem o livro e começam a ler e diz assim: olha, teve o rei anterior ao senhor que armaram uma cilada para ele, ele seria morto, e um homem chamado Mordecai interviu e impediu que ele fosse morto. E o rei disse: mas vem cá, e esse Mordecai, o que ele recebeu por ter feito isso? Não, não recebeu nada. E onde está esse Mordecai? Não, ele está aí no pátio, ele está aí no palácio. Aí o rei manda chamar Amã. Amã entra, com peito de pombo, com o rei na barriga, e o rei diz assim: Amã, você não é meu servo de confiança? Sou. Meu homem de confiança? Sou. O que o rei deve fazer com um homem que ele sonha, que ele deseja em honrar? E Amã pensou: quem o rei vai honrar, a não ser eu mesmo? E Amã deu uma dica: o homem que o rei deseja honrar deve ser colocado no cavalo do rei, deve vestir as vestes do rei, deve colocar a coroa do rei, e um homem de confiança do rei deve puxar o cavalo por toda a praça e anunciando e dizendo: esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Isso é o que acontece com quem o rei deseja honrar. E quando Amã termina de falar isso, o rei diz: então, Amã, você não é meu servo? Sou, senhor. Então, por favor, imediatamente chama o meu alfaiate, coloca as minhas vestes em Mordecai, minha coroa em Mordecai, coloca ele no meu cavalo, e você, Amã, que é meu homem de confiança, leva ele pela praça, pela cidade, e anuncia que esse é o homem que o rei deseja honrar. Mordecai ficou maluco. Mordecai engoliu seco, mas Mordecai tinha que fazer. E Mordecai fez. Aí eu quero que você entenda que aquele que quer te matar, aquele que quer te enforcar, ele vai ser usado por Deus para levar você e mostrar a honra de Deus na sua vida. Aquele que quer te enforcar, que quer te matar, ele vai assistir a sua vitória. Aquele que quer acabar com você, te pisar, querendo ou não, ele vai ter que assistir o rei te honrando, o rei te abençoando. Mas aí um detalhe: Mordecai é honrado, mas o decreto continua. Ele volta para a porta do palácio. Os judeus estão para serem mortos. A rainha Esther é judia. E um detalhe: Mordecai é o pai de criação da rainha Esther. Amã não sabia que ele estava querendo enforcar o parente do rei. Amã não sabia que ele estava querendo matar o parente do rei. Ninguém sabe que você é parente do rei. Ninguém imagina que Jesus Cristo é teu irmão mais velho, que o Deus de Israel é teu pai. Ninguém sonha, ninguém imagina que você, que está lá na porta do palácio, humilhado, envergonhado, que você é filho do rei. Aquele que quer te matar não entendeu quem é teu pai ainda, não entendeu quem te defende ainda. Aquele que quer acabar com você ainda não entendeu o que quer te matar. E Mordecai chama a rainha Esther e diz:
você só está aí para defender os judeus, porque você é judia, e se o decreto se cumprir, você vai ser morta. Mas eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada. Era lei, a rainha não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, ela podia ser morta. Mas ela disse, manda o povo jejuar e orar. Se perecer, pereci, mas eu vou até o rei, vou falar com o rei. E claro, ela deve ter usado sabedoria, deve ter se arrumado, fez uma chapinha no cabelo, escovou o cabelo, se preparou. E quando ela entra na presença do rei, ele levanta e diz, ó minha rainha, pede-me, e eu te dou até a metade do reino. Aí pronto. Você vai falar isso para uma mulher? Hã? Sem falar pede, ela já pede. Imagine falar pede, que eu vou te dar até a metade do reino. E ela com muita sabedoria, ela não foi descarregando a revolta em Amã. Ela disse, ô rei, eu quero preparar um banquete para o rei. Eu quero preparar aquele frango com quiabo, que só o rei gosta. Preparou um banquete, mandou chamar Amã. No meio do banquete o rei, fala minha rainha, pede até a metade do reino eu te dou. Ela diz, pois é meu rei, esse Amã aqui, ele fez um decreto para matar os judeus. Só que o rei não sabia, nem ele, que eu sou judia, e que o Mordecai, que ele fez uma forca para enforcá-lo, está lá no fundo da casa dele essa forca. Esse Mordecai é meu pai de criação. O rei ficou injuriado, mandou enforcar Amã na forca que ele fez para Mordecai, e pegou Mordecai e colocou no lugar de Amã para ser o capitão do exército dele, para ser o homem dele de confiança. E o decreto não podia mais ser anulado, mas ele fez um outro decreto dizendo aos judeus que eles poderiam se defender, e os judeus mataram os seus opressores. Os que iam matar os judeus tiveram condições de matar. O que Deus está querendo com isso? Está querendo que você entenda que Ele vai te honrar, custe o que custar, ainda que tenha um decreto dizendo que você vai morrer. Quem fez o decreto dizendo que você vai morrer, é que vai morrer com esse decreto. E Amã tinha 10 filhos, e também os 10 filhos foram enforcados na mesma forca. A rainha Esther também pediu, inclusive os 10 filhos dele eu também quero que sejam enforcados. E os 10 filhos também foram. Toda a família foi devastada. Todos que estão se levantando, o diabo, o inferno, tudo que se levantou para te derrubar, para te destruir, não sabiam que você era filho do rei, que você é parente do rei. E você pode ter certeza que o rei vai te honrar. Deus está dizendo, meu povo jamais será envergonhado. Você está sendo envergonhado, você está passando vergonha em algumas áreas, mas Ele está dizendo que essa vergonha vai acabar. Ele está dizendo que essa vergonha acaba hoje. Esse sofrimento acaba hoje. Se você crê nisso, fique em pé no seu lugar. Se você crê que essa vergonha acaba hoje, que essa humilhação acaba hoje, se você crê que Deus vai te restituir, Ele também quer ver em você sinceridade. Ele quer que você rasgue o coração, a alma, e se converta, se entregue a Ele, se renda a Ele, de fato e de verdade. Que você assuma Ele como o seu Senhor, como o primeiro na sua vida. E aí, nesse dia 31, nessa quinta-feira, 31 de dezembro de 2020, às 10 da noite, nós vamos fazer aqui a vigília da virada de ano com a Santa Ceia. Você vai sair 2020 e vai entrar 2021 na presença de Deus, de maneira que o que está escrito aqui no livro de Joel vai se cumprir. Ele vai enviar o cereal, a prosperidade, o vinho, a alegria e o óleo, que é o espírito dele, na sua vida, fazendo de você um vencedor, uma vencedora em tudo. Ele vai te honrar
como honrou Mordecai. Ele vai fazer cumprir a palavra dele na sua vida, se você estiver disposta a se entregar 100% a Ele agora, nesse momento, nessa oração. Amém? Você que crê vai pegar essa folha que você acabou de acompanhar a pregação. Você que tem fé e crê nisso, vai lutar para isso. Na quinta-feira você vai trazer aqui dentro uma oferta de R$52, representando as 52 semanas que o ano tem e que termina agora, representando os 52 dias que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, porque houve intervenção de Deus naquela reconstrução. Muros que tinham 4.018 metros de comprimento, 12 de altura, 8 de largura, que levaram-se 3 anos para ser construído e que foram reconstruídos em 52 dias, porque houve intervenção de Deus. Havendo a intervenção de Deus, o sobrenatural acontece, o milagre acontece. Se, em último caso, chegar no dia 31, você não teve os 52, lutou, não conseguiu nada, você vem com uma oferta viva a Deus. Mas o que você conseguir preparar, você vai lutar para trazer uma oferta. Você vai procurar, nesse último dia do ano, não se apresentar a Deus de mãos vazias. Mas se em último caso não tiver nada, nenhuma moeda, você vem com uma oferta viva. Você crê nisso? Quem crê? É só obedecer, porque a restituição começa agora na sua vida.